Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Planeta Azul Meditação, que está trazendo sempre informação para você ficar numa boa agora, durante a pandemia especialmente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar esse vídeo e todos aqueles que proporcionam o bem-estar da sociedade e do cidadão. E hoje nós vamos falar sobre a jornada do progresso, a jornada do ser humano no planeta. Qual é a missão que Deus deixou para o ser humano? Por que alguns progridem e outros não? Quais são as barreiras do progresso? Será que eu crio barreiras, minhas próprias barreiras para o meu progresso? Ou será que Deus quer a nossa dor? Vamos avaliar algumas informações interessantes sobre a evolução do pensamento humano ao longo dos últimos 2000 anos. Vocês vão de recordar aquela passagem de Jesus, há 2000 anos, portanto, quando uma mulher tida como infiel quase foi apedrejada em praça pública. Aquilo seria comum, era a lei que vigorava naquele momento, e Jesus, com a sabedoria que lhe é peculiar, sugeriu que alguém atirasse a primeira pedra se caso não tivesse nenhum pecado. Porque Jesus não quis desrespeitar a lei vigente, mas ao mesmo tempo quis proteger aquela cidadã diante de algo indevido que a sociedade promoveria. Passado 1500 anos, digamos assim, os tribunais da Inquisição estavam fervendo e matando muitas pessoas que fossem contra alguns dogmas religiosos. E a gente nota que aí já havia um julgamento, mesmo que um julgamento hipócrita, mas havia julgamentos. E nos dias de hoje, o que a gente vê? Que a Ordem dos Advogados do Brasil possui uma seção especial para o direito dos animais. Ou seja, nós estamos debatendo nos dias de hoje, quando alguém maltrata um cãozinho ou um gato, você pode denunciar. Você não está percebendo que há uma evolução clara nesses últimos 2000 anos? Talvez você diria, mas por exemplo, a mulher continua subjugada. Mas será que você, meu amigo, tem estudado o suficiente para perceber quantas sugestões e bons livros nos trazem essa nova visão de um mundo moderno que às vezes nós olhamos para o exterior e não vemos um progresso muito grande, mas talvez seja o nosso progresso interno que não esteja evoluindo? Vamos avaliar um pouquinho mais essa linha de raciocínio. Para avaliarmos então esta evolução individual de cada um, estamos hoje lançando uma brincadeira, um quiz sobre a evolução do pensamento humano para saber se o amigo que acompanha o nosso canal consegue decidir de onde provém determinadas frases. Vamos lá para o quiz de hoje? Alternativa 1. A ambição universal do homem é colher o que nunca plantou. 2. A disposição em admirar e quase idolatrar os ricos e poderosos, ao mesmo tempo desprezar e negligenciar os pobres, é a maior e mais universal causa de corrupção dos nossos sentimentos morais. 3. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. E a alternativa 4, nenhuma das anteriores. Escolha. A alternativa correta é a alternativa 3. E você pode confirmar isso adquirindo por R$ 4,88 no site da Magalu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma aula de matemática particular, onde você verá a posição
kardeciana de que a riqueza matematicamente dividida seria insuficiente. Colocado esse desafio, vamos avaliar se nós estamos de fato preparados para analisarmos as mazelas do mundo com frieza ou se temos algum tipo de predisposição política, religiosa, de achar alguma coisa indevida e talvez brecarmos a nossa própria evolução, o nosso próprio progresso, que é aquilo que Deus quer de nós. Vamos avaliar? Para se ter noção a evolução do pensamento humano, que às vezes nós não nos apercebemos, nós vamos hoje pegar o Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1857, daqui a pouco está fazendo 200 anos. E tem tanta revelação lá trazida por Allan Kardec, que às vezes a gente fica pensando, mas o feminismo é uma causa recente, o debate entre socialismo e capitalismo é algo recente. Será que temos estudado o suficiente para termos convicções em cima do estudo, que é aquilo tão importante, especialmente agora nesses tempos de pandemia, onde a gente tem um pouquinho mais de tempo para isso? Vamos analisar então alguns aspectos interessantes do Livro dos Espíritos. Feminismo. A força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que o escravize. Deus apropriou o organismo de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, apropriada à delicadeza das funções maternais e à fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. E a importância da mulher é até maior, pois é ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Pergunta de Kardec aos Espíritos. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Uma nação única? Não, é a resposta. Isto seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como também os indivíduos. Então, amigos, nos dias de hoje é muito comum um debate, por vezes acirrado, sobre capitalismo versus socialismo, qual que é o melhor modelo político e econômico, uma política de Estado mais severa, ou um pouco de liberalismo, ou muito liberalismo. Kardec apresentou já há quase 200 anos as dicas para que você fique do lado correto desta decisão. Veja só, pergunta do Livro dos Espíritos, feita por Allan Kardec ao Espírito da Verdade. Há, no entanto, homens que julgam que a igualdade da riqueza seria este o remédio dos males da sociedade. Que pensais a respeito? São cultores de sistemas esses tais ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreende que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Tendo em vista a desigualdade da riqueza, é muito comum nos dias de hoje um debate, também acirrado, de que sociedades menos desenvolvidas no campo econômico, ou algum bairro, algum morro, alguma cidade que tenha um desenvolvimento econômico inferior, gere possibilidades de que essas pessoas, esses cidadãos, escolham o caminho errado. Será que isto é uma verdade? O que pensa o Livro dos Espíritos
sobre essas oportunidades entre o bem e o mal e as escolhas do indivíduo. Vamos ver? Pergunta de Allan Kardec ao Espírito da Verdade. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Pergunta de Allan Kardec ao Espírito da Verdade. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o seu aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, outro fará. No início do vídeo de hoje, nós colocamos na jornada do homem aqui pelo planeta Terra um questionamento: por que Deus permite tanta dor? Povos ricos, povos pobres, alguns doentes, outros não. Enfim, por que este mundo que por vezes nós não conseguimos entender? Chico Xavier nos dá uma dica muito interessante. Se Deus quisesse a dor ao ser humano, Ele não permitiria que a anestesia fosse descoberta. Certo? Portanto, todas as dores que nós estamos vivendo são jornadas de crescimento individual e de todo o planeta, de todas as pessoas. Portanto, cabe a você, individualmente, avaliar em que estágio você se encontra neste processo evolutivo, saber o tanto quanto você se encontra evoluído e, mais ou menos, programar quanto que poderia evoluir. Nós vimos que há 200 anos tem dica de feminismo, dica de divisão da riqueza, mas só mais recentemente esses debates têm ocorrido. Isso ficou guardado na gaveta há centenas de anos. Por vezes somos nós mesmos os responsáveis por não estudarmos e deixar uma informação preciosa guardada na gaveta. Nos dias de hoje, estamos vivendo agora esta situação da pandemia do Covid, né? Quando nós iniciamos também o vídeo, colocamos que há 2000 anos Jesus defendia uma mulher em praça pública, uma mulher tida como infiel. Naquele mesmo momento, Jesus também estava próximo aos leprosos, que era um incômodo de saúde pública, pois eles ficavam isolados. Isto passou. 1500 anos depois, nós estávamos mostrando os tribunais da Inquisição, muitas dores naquele momento para a humanidade, e ao mesmo tempo a tuberculose estava ceifando muitas vidas. Há cerca de 100 anos, gripe espanhola, outras doenças e mais recentemente a AIDS era um problema de saúde, deixou de ser. E assim será com Covid. Por quê? Porque daqui um mês ou dois, esse temor todo estará dissipado e talvez nós vamos nos questionar se nós não exageramos um pouco no temor, não nos cuidados, mas no temor.
certo? Os cuidados sempre são importantes diante de qualquer doença. Por sinal, no caso da AIDS, os cuidados preventivos era o sexo responsável, especialmente se pudesse ser feito com amor, que é o princípio maior da existência do ser humano na Terra, como se fosse um alerta da espiritualidade para algo que não estava sendo muito bem questionado. Hoje, o Covid está trazendo outros questionamentos e assim a nossa jornada terrena de ensinamentos que a natureza, em nome de Deus, coloca como desafio para cada um de nós. Bem, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like, dar sua sugestão também, mandando para nós algum tema de interesse, acionar o sininho e compartilhar este vídeo. Antes de terminar, queremos deixar uma solicitação aos amigos que acompanham o canal Planeta Azul Meditação. A parábola dos talentos de Jesus. É muito importante que vocês leiam esta parábola e avaliem como ela se encaixa neste tema que estávamos hoje apresentando a vocês. Se nós enterramos nossos talentos ou se nós colocamos nossos talentos a serviço da humanidade. Não perca os nossos vídeos e, mais uma vez, compartilhe sempre boas ideias. Até a próxima!